Eu vou perguntar uma coisa para você e aquele combinado de sempre. Sinceridade daqui até o final do culto. Amém? Sinceridade. Não esconda. Quer chorar, chora. Quer gritar, grita. Quer correr, corre. Mas tudo isso debaixo da presença de Deus. Não é meninice. Eu sei que aqui não tem. Que eu acho legal o pessoal dançando. Achei bonitinha essa menina aqui. Jesus, me dá uma dessa, pai. Se não for através da minha esposa, Bahia e Raíssa, falam para mim. Estende a mão para ali, igreja. Vamos profetizar junto? Fala assim, Raíssa, se Deus quiser, no máximo, em 1 ano e meio, você está segurando sua filha. Aleluia! Ninguém mandou vir, veio porque quis. Cadê os homens da igreja? Fala amém. Isso aí. Cadê as irmãs da igreja? Fala eu. Primeiro para as mulheres. Tem alguma mulher aqui que gosta de pescar? Eu tô falando que é de Deus esse negócio. Gosta de pescar? Quem é uma mulher que já foi pescar? Aí a pergunta chega muda, né? Porque gostar é outra coisa. Você vai entender porque eu tô perguntando isso. Tem coragem de abrir a sua Bíblia aí no livro de Mateus. Mateus. Eu falei o capítulo? Serve, eu acho que serve o 26. Pode ser. Jesus. Mateus, capítulo 26. Quem encontrou, diga amém. Tá aqui? Ah, tá. Achei que eu estava passando vergonha. Pastor, tem água nesse tem aqui? É para mim mesmo? Vamos lá, igreja. Mateus capítulo 26, versículo 51. Todo mundo encontrou, amém? E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e ferindo o servo do sumo sacerdote, ferindo o servo do... Não, vamos lá. Ferindo o servo do... Legal. Ferindo o servo do sumo sacerdote, eu me perdi, fui falar com vocês, ó o TDAH, achei. Decepou-lhe uma das orelhas. Decepou-lhe uma. Espírito Santo, a minha oração continua a mesma lá do começo. Através daquilo que eu busquei, que eu orei, e através daquilo que eu precisava ouvir também. Não me deixe atrapalhar o que o Senhor está fazendo nessa casa. Não me deixe confundir as certezas que o Senhor já deu e a visão que o Senhor já colocou nesse lugar. Se for uma palavra para regozijar, uma palavra de esperança, ela será, Deus. Se for uma palavra de correção, ela será. Se for uma palavra de alívio para alguns, ela será. Desde que seja do Senhor e o Senhor me use. Em nome do Senhor Jesus, guarda os ouvidos e o coração de cada um. Guarda esse culto de que alguém entre e queira parar com ele e atrapalhar. Guarda a tua igreja no Brasil, porque estamos lutando de uma maneira ferrenha, espiritualmente falando. Isso nunca foi sobre política. Isso é sobre o reino de Deus estar se instalando e se posicionando de maneira mais forte nessa terra. Muito obrigado pelo que o Senhor fez, está fazendo e continuará fazendo, em nome do Senhor Jesus. Perguntei agorinha. Qual a mulher que já foi pescar? Agora eu pergunto, quem é o homem aqui que gosta de pescar? Fala eu. Eu? Quem aqui já foi pescar mais de 2 vezes? Levanta a mão para eu ver. Mais de 2. Legal. Quem já foi pescar mais de 3? É mesmo? A senhora gosta? Pronto. Meu Deus, já imaginei aqui na beira do rio, você limpando um tucunaré aqui, tira a escama, corta em filete, você salga ele, pescou, fritou. Meu Deus. Ai, arabado. Sabe qual é a questão? É porque um dia eu fui pescar pela primeira vez. Pesquei com meu pai. Meu pai é velho de pesca.
Meu pai foi criado na Ilha do Bananal, lá no Loroti, no Tocantins. Meu pai tem um quadro na casa dele, eu vou falar, talvez para alguns pareça exagero, mas eu sei que não é. Por quê? Porque eu já vi. Não o quadro só, mas os peixes. Tem um quadro de pirarucu, de peixes, que meu pai pescou. Peixe de 1,80 m, 2 metros, ele segurando. E eu fiquei olhando para aquilo assim, meu Deus. Aí um dia meu pai me levou para pescar pela primeira vez. A gente morava na Serra da Mesa, na beira do lago. Meu pai, vamos pescar caranha. Não sei se alguém conhece, caranha. Peixe grande, bonito. Meu pai ali, jogou. Meu pai sabia aonde era a serva, onde era o ponto. Tinha a melhor linha, o melhor anzol. Para quem conhece, o melhor encastou. A melhor chumbada, a melhor isca. Sabia o melhor lugar para jogar, onde tinha galhada e onde não tinha, onde ia engarranchar e onde não ia. E eu, pela primeira vez, fazia o quê? De qualquer jeito, todo atrapalhado. Só jogava assim, quase que joga a vara com mulinete dentro d'água. Joguei em qualquer lugar. Meu pai olhando para mim. Oh, meu Deus. Pesca, pesca aí. Eu acho que eu tinha 7 para 8 anos. Não, tinha 6 para 7 anos. De repente, minha vara puxou. E meu pai, segura. E ele veio de lá, aí tiramos o peixe, viu? Primeiro peixe, pescou. E eu feliz, meu Deus, pesquei meu primeiro peixe. Meu pai lá. Joguei de novo. O outro, enrolei, meu Deus, outro peixe, meu pai. Aí meu pai, quando eu pesquei o meu terceiro peixe, e ele nenhum, ele falou uma frase, que toda pessoa que é veterano, ou que pesca há mais tempo, fala: é sorte de principiante. Por quê? Porque quem chegou agora tá pegando um monte de peixe. E quem é velho, sabe o ponto, sabe o lugar, sabe tudo, tá pegando nada. Já passou por isso quem pesca? Não, vou falar outra coisa. Você trabalha numa empresa, você é vendedor. Ou você já ouviu essa situação? Você tá lá há anos na empresa, sabe as melhores técnicas. Já fez curso para reverter objeção. Você sabe tudo. Chegou um novato da empresa. Barriga verde, sabe nem botar a camisa direita ainda, uniforme, todo largadinho, não fez nenhuma venda, não sabe o que é fazer venda, não tem nem venda no currículo. Entrou um cliente, você falou assim: olha e aprende. Não, isso aqui é o melhor, vamos comprar assim porque vai dar certo, tal. Vai resolver isso porque esse carro é assim, foi criado nesse lugar, as peças são isso. Se por um acaso tiver um problema, isso é técnico. Velho de casa, velho de venda, sabe resolver. O cliente falou: não, vou dar uma pesquisada melhor, tal. Ele falou: vou dar uma olhada nos outros carros, qualquer coisa eu te chamo. Tá bom. Ele voltou convicto: não vai comprar. O novato se mete a besta e vai lá. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Você vai olhar? Não, já falei com o rapaz ali, eu tô só olhando. Esse é bonito, hein? Tem um desse. Dá 5 minutos ele volta. O senhor preenche a papelada para mim porque ele quer comprar. Oxi, como é que ele, que é técnico, tem toda a teoria, todo o conhecimento de técnica, todo o curso, reversão de objeção, sabe tudo, não vendeu? Um barriga verde chega e faz. Já passou por isso ou só eu? Agora eu vou falar com as mulheres então, porque eu falei de carro, eu falei de pesca, eu vou falar no geral. Você faz bolo a vida inteira. Vou apelar, faz pudim a vida toda. Recebe visita, vai virar o pudim quebra. No dia da visita, vai fazer um arroz, nunca queimou um arroz, nem na primeira vez que fez. Mas no dia que você recebe uma visita que você quer impressionar, você queima o arroz. Aí a pessoa que está como visita falou assim: deixa eu te ajudar aqui só num negocinho para você não queimar mais. Você, desaforada. É ruim, não é? Quando a gente perde para alguém que sabe menos que a gente, né? Quando a gente passa por uma situação extremamente complicada e a pessoa que nos colocou nesse constrangimento sabia muito menos do que eu e você. Já passou por isso? Ou só eu? Estou sozinho. Pensa comigo. Malco, servo do sumo sacerdote. Servo de quem? E o nome dele é Caifás. Ele cresceu em Roma. Ele foi treinado em Roma. Ele aprendeu tudo que tinha para aprender em Roma. Ele sabia qual era a religião de onde? Vai lá, Ele defendia os princípios até aquele dia, tudo que ele fazia dava certo. Adorava os deuses de onde? Estava tudo certo. E um dia surge um cara
um novato, dizendo: eu sou o Messias. Não, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que você acha que ele pensou? Herege. Não, esse aí não. Eu passei a minha vida inteira ouvindo falar sobre os deuses, sobre a cultura, sobre a religião, sobre as diretrizes, sobre tudo de Roma, tudo que deu certo, tudo que dá errado. Eu sei viver em Roma, eu sei da cultura do meu, eu sei daqui. Se tem uma coisa que eu sei é sobre o meu lugar. E agora chega alguém dizendo que é o Messias, que é o Cristo, aquele que veio para libertar o seu povo? Aqui não. Vou te contar uma cultura do inferno que acontece normalmente no ambiente de trabalho. Eu fui novato algumas vezes em alguns lugares, não tantos assim. Quando chegava nesse lugar, tinha que fazer uma tal tarefa. 2 pessoas mais antigas ali fazendo a tarefa deles, eu de cá fazendo a minha. Eles me olhando, sabendo que eu estava fazendo errado, ou que eu estava fazendo de um jeito que poderia ser muito mais prático para mim. A conversa dos dois lá no fundo: ajuda, não é assim não que faz. Alguém do lado fala: não é assim não, coloca isso em tal lugar, ou faz isso aqui que é muito melhor para você. O outro diz: ei, deixa ele. Não, deixa ele quebrar, acabou. Chegou agora, deixa aprender na marra. É assim ou não é? É assim ou não é? Não, deixa se virar. Não, mas é melhor ajudar o cara, ele não precisa. Deixa ele, na sua vez, te mostrar alguma coisa? Na nossa vez ninguém falou nada, na vez dele vai facilitar? Só que isso é uma cultura do inferno, porque nós somos chamados para essa terra para ser facilitadores do caminho de Cristo, para apontar de maneira mais fácil. Você não está conseguindo enxergar? Vem cá, deixa eu limpar o seu olho e te apresentar. Eu te mostro o caminho? Não, no caminho, porque eu estou nele. Cultura do céu. Nós somos facilitadores do apontamento do reino de Cristo. Agora, Malco recebe, é chamado pelo sumo sacerdote. Faz o seguinte: prepara um grupo de pessoas, vai prender ele. Malco acabou de receber a missão da vida dele, porque Roma inteira queria poder fazer isso. Só que ele foi o escolhido para ir lá com esse grupo, prender Jesus, prender esse cara que se diz o Cristo, que vai contra o que a gente prega, contra o que a gente acredita. Fica calmo, vocês estão me olhando assim, mas daqui a pouco eu vou olhar e vocês vão estar chorando. Vocês vão ver, vocês me pagam. Vamos lá então, vamos lá. Bandeira levantada, a bandeirinha com a foto de Jesus e aquele traço assim no meio. Vamos lá prender. Estão indo prender Jesus. Qual era a patente de Malco? Servo do... Vamos de novo, servo do... Se ele é servo do sumo sacerdote, ele está em treinamento para quê? Para ser um sacerdote. Vamos lá aprender. Chega lá. Quem é Jesus? Aí Jesus diz: sou eu. Todo mundo no chão. Quem é Jesus, rapaz? Sou eu. Todo mundo no chão de novo. Pela terceira vez: quem é Jesus? Sou eu. E volta. Vou falar uma coisa para você. Jesus disse: por que eu iria mentir? Eu disse para o meu pai que eu não perderia nenhum dos meus. Eu estou dizendo que sou eu. Esse soldado vai para pegar Jesus. Eu vou acelerar para aplicar para você. O soldado vai para prender Jesus. Aí um rapaz, um moço, calmo e tranquilo, zen, puxa uma espada e dá na orelha e arranca. Aquele soldado agora... Quer ver uma coisa? Já viu o cachorro que corre atrás de moto? Corre atrás da moto, é brabo. Decide parar a moto ou a bicicleta e ficar olhando para ele. O que ele faz? Nada. E se tiver vindo uma ruma de cachorro junto com ele, o primeiro que estava na frente, o machão, para, e os outros... Sabe o que eu imagino? Pedro acabou de cortar a orelha do soldado. Os outros que estavam com o Malco faz o quê? Vixe, não vai não. Porque tem situação que a gente acha que já está dominado, está resolvido, e a gente sabe lidar com aquilo. Estou pregando só para mim? Só que agora aquele homem teve uma orelha cortada. Vamos lá. Qual era a patente daquele? A patente não. Qual era a função dele? Ele era servo
do sumo sacerdote, treinando para ser um. E o que ele estava fazendo numa função de soldado? Nem sempre aquela questão de se não tem ninguém, eu vou mesmo e faço do jeito que der. Não faça. Tem coisa que não é para você. Vou falar uma coisa: não entre em briga que Deus não mandou você comprar, porque vai sobrar para quem? Para você. Já viu aquela coisa? Tem duas pessoas brigando na rua, você vai lá, vou separar. Aí você vai separar, toma um murro, uma facada, um tiro. Depois no outro dia, tu é camisa de saudade. O que é que você tinha a ver com a briga? Nada, mas tu foi lá. Eu não estou falando de um amigo de verdade, um irmão, um parente, uma mãe, uma esposa. Quem é marido? Fala eu. Fala eu com força, eu. Não mexa com as nossas esposas, não. Não olha, não. Baixa a cabeça e vai para sua casa. Não mexa com os nossos filhos, porque a gente é pacífico. Ser pacífico, tudo bem. A gente não é besta. Mas vamos lá. Estou falando que tem baiano aqui? Cadê ele? O baterista é baiano, não é? O baterista é baiano? Maranhense? Quase. Quase. Ele tocando naquele ritmo, naquela pegadona ali, e a gente ali. Ele é baiano, ele é baiano. Ele é baiano, ele é. Se tivesse puxado um reggae, ia. Volta pra cá. Aquele homem foi convicto de que Jesus era um herege. Vamos prender. Quando chegou para prender, alguém dos que estava com ele defendeu. Só que qual era a profissão de Pedro? Era um? Não, igreja, vem que eu só ouvi dois. Ele era um? Não, a profissão. Ele era um? Pescador. Quem entende mais de espada? Um pescador ou um soldado? Um pescador ou alguém que foi acompanhando uma tropa de soldados? Alguém que foi acompanhando. Só que agora alguém que sabe muito perdeu para quem sabe menos. Foi atingido, está sangrando, machucado. Por quem? Por quem sabe menos. É a gente subir no altar, é a gente fazer alguma coisa dentro da igreja dizendo: deixa comigo que eu resolvo. É a gente chegar na igreja e eu vou contar pecado. Acha que a gente sempre, sempre bonitinho? Não, já cheguei em algumas igrejas para ministrar. Veio um pessoal ministrando antes. Aqui não é o caso. Aqui não. Aqui não. Cheguei em alguns lugares que realmente o louvor não estava legal. O andar do culto não estava legal. E no meu coração, ruim que era, eu pensava bem assim: oh Senhor, deixa eu subir logo, que quando eu subir dá certo. Não, quando eu pregar dá certo. Não, quando eu tocar dá certo. Não, quando eu... E o som, microfonia para lá, microfonia para cá. E alguém pensando assim: não, se eu for lá, eu resolvo, eu faço dar certo. Vocês estão aqui? Quem nunca pensou assim? Quem nunca olhou para alguém fazendo alguma coisa, fazendo errado e dizendo: se eu tivesse ali, isso ali, isso ali, isso ali, eu não fazia e eu fazia dar certo. Vocês disseram que ia ser sincero. Quem já pensou assim? Só eu? Ó, tem uns 4 que levantou a mão. O restante é tudo coração bom e puro. Glória a Deus. Alguém que sabe menos está vencendo quem sabe mais. Está passando vergonha em quem sabe mais. Ou melhor, em quem achou que sabia mais. Sabe por que ele teve a orelha cortada? Porque ele se meteu numa coisa que não era para ele fazer. Porque ele foi movido pela emoção e pelo sentimento. Eu resolvo isso aí. Não resolve isso aí. Mas vamos passar dessa parte. Agora aquele soldado está sangrando, machucado, ferido. E eu falei isso lá no retiro. Me mostra quem daqueles que estavam, quem dos soldados que estavam com álcool correu nele e enrolou uma faixa no ouvido para parar de sangrar. Quem fez isso? Não, quantos amigos correram para socorrer? Quantos gritaram: liga pro SAMU? Não, tem uma curandeira aqui perto, vamos lá que para de sangrar rapidinho. Quem falou? Como é que eu posso explicar isso? Não procure o culpado no dia que você estiver sangrando, esperando que alguém vá te socorrer, porque nem sempre vai. Às vezes é só você. Vai doer só em você. Vai sangrar só você. E quem vai ter que resolver? Não, fala eu. Não, só eles falaram você. Resolve o seu. Está sangrando, está machucado. Ele estava em treinamento para ser um. Fala alto, um.
A lei judaica vai dizer que para ser um sacerdote você teria que ter o seu corpo íntegro, perfeito. Como? Sem cicatriz, sem machucados, sem corte, sem perder um dedo, que se tiver 9 é um problema, perdão. Passa. Não dá para entrar nessa função. Não dá. Por que não dá? Porque você não está dentro da lei que diz você tem que ter um corpo íntegro, uma fisionomia íntegra. Agora você não tem. Alguém que pensou errado, foi para o lugar errado, na hora errada, com pessoa errada, fazer a coisa errada e sofreu o que não era para sofrer. Caminhada ruim é desse rapaz, hein? Decisão ruim de falar, eu vou lá, comando essa tropa, comando esse grupo para prender ele. Daniel, mas nós estamos fazendo 4 anos, é um aniversário, era para ser festa. Calma. A questão é que a gente acredita em muita coisa. E se eu pudesse dar um tema para essa ministração seria: o que você faz no dia que a sua convicção está errada? Vou facilitar para você entender. Como fica o seu emocional no dia que você diz assim: amor, aonde está a minha carteira? E ela diz: está na gaveta. E você diz: não está. Como é que fica o seu emocional quando alguém diz para você assim: você não fez tal coisa no seu trabalho? E você diz: eu fiz. Não, você não bateu o ponto nesse dia. Eu bati. E você vê que no dia você não bateu. O que você faz com o seu racional quando você descobre que a sua razão não é razão? Como é o seu comportamento perante a pessoa que mora com você, perante o seu amigo, perante o seu chefe, quando você bate o pé dizendo: eu sei o que eu estou fazendo, e você faz e dá errado? Qual é o seu comportamento? Porque o de Malco foi só desespero. Só que por graça e por misericórdia de Deus, o encontro que aquele soldado teve, o primeiro encontro que ele teve depois de perder uma orelha, foi com quem? Foi com quem? Aqui ele já falou, foi com quem? Jesus. O primeiro toque que ele recebeu depois não foi tapinha nas costas dizendo: vai ficar tudo bem. Não foi uma faixa para enrolar. O primeiro toque que ele recebeu foi de alguém que curou. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez você veio para esse culto hoje com algumas convicções que Deus vai desfazer hoje. Talvez você veio com a convicção de: eu estou maduro o suficiente para ouvir as palavras, discernir no meu coração e não precisar chorar. Não, eu estou maduro o suficiente para na hora do louvor eu nem dançar. Eu não ir para a direita e para a esquerda, para minha frente e para trás. Não, eu sou maduro o suficiente para entender que é mais um culto. Não, vamos lá. Ah, como é que vai ser? Não, o culto eu já sei, vai acontecer isso, vai vir um louvor, depois vai vir uma palavra, uma oferta, tal. A gente vai cantar parabéns, vai todo mundo ficar feliz, comentar um com o outro ali como é que foi o ano, o que a gente projeta pro próximo, pro 5º ano. Tá tudo bem. Aí você chega aqui, cheio de razões e certeza, e Deus muda tudo, quebra você bem no meio. Como? Porque um dia você projetou, fez o seu projetando 2000 e tarará, iniciou o ano, finalizou aquele ano, nada do que você planejou aconteceu. E só pode ter acontecido 3 coisas: ou você se culpou, ou você culpou Deus, ou você entendeu que quem tinha feito aquilo foi Ele. A terceira opção, ela é rara de acontecer. Não estou dizendo que não acontece. Posso descer? Parece que eu estou escondido ali. Quero fazer uma parte interativa com vocês. Eu quero que levante a mão quem já teve certeza de algo e depois passou uma vergonha porque não era a certeza que você tinha. Mas levanta lá em cima e fica com a mão levantada. Pode baixar. Levanta a mão para mim quem já perdeu em alguma situação para alguém que parecia saber menos. Levante a mão para mim. Alguém que já sofreu grandes perdas, mas ficou calado e não reconheceu o erro. Ir com um plano, tá tudo bem. Ainda que ele seja errado, você está indo. Só que eu vou falar com gente madura agora. E eu vou falar algo que só foi feito para gente madura. E quem tenta dar um jeitinho não consegue fazer isso. O quê? O caminho de volta só foi feito para quem é maduro. Só que o caminho de volta não é só para quem errou. O caminho de volta tem 2 pontos de vista. Eu
que errei e agora preciso ter maturidade para entender que o caminho que eu fiz estava errado e talvez eu magoei gente, machuquei gente, falei o que não devia, olhei para quem não devia, desejei o que não podia, falei o que não podia, toquei no que não podia, fui em lugares que não devia. Eu preciso voltar, refazer o caminho, olhar no olho de todo mundo que eu dei certeza que eu estava certo do que eu ia fazer, porque foi Deus que mandou. Aí você faz e dá tudo errado e alguém te olha e fala: não foi Deus que disse? Não, mas não foi Deus que falou para você que o 4º ano de vocês viveriam tal coisa? Não foi alguém que subiu no altar, ou alguém que chamou vocês, ou um sonho, alguma coisa aconteceu e você teve uma convicção: esse ano isso aqui, esse ano eu troco de carro, esse ano eu compro a minha casa. Não, esse ano. Não foi você? Não, eu já venho estudando para concurso há 4 anos, esse ano eu passo. Falou para todo mundo: a prova é tal dia, vou fazer, vou voltar convicto, uma vaga já é... Ah, quantas vagas são? 49, era 50, mas 49 Deus dê para quem quiser, porque uma é minha. E você não passou. E aí? Tem uma música que diz assim: e se ele não quiser... Menor. Matar a Faraó, você questiona ou adora. No dia que der tudo errado, você questiona ou você adora? No dia que teu relacionamento você estiver orando e dizendo: semana que vem, Deus, é um mês no máximo, ele não bebe mais, ela não bebe mais, ele não fuma mais, ele não é mais agressivo como é. Daqui um mês isso não acontece mais. Passa-se um mês e continua acontecendo. Passa-se 2 meses e continua acontecendo. O que você faz? Pesado, né? Eu não queria pregar isso. Eu tinha preparado outra coisa. O quê? O significado do 5º ano, do início do 5º ano para o hebreu. É lindo. Nem tanto. É dificultoso. Eu ia chegar aqui e falar das características do 4º ano de um farol. Mas não é tão nada. Parece que nenhuma das ramificações que eu queria parecia ser fácil. Por quê? Porque o 4º ano para o hebreu, eles têm um ciclo de 7 anos. E o 4º ano é o ano de provação. Aliás, o 5º ano é o ano de provação. Se eu pregasse isso: e quais são as características de um farol que está entrando no 5º ano? Esse 5º ano de um farol, e ele pode ser semiterrado, ele pode ser um farolete, ou ele pode ser um farol. Porque um farolete, ele vai iluminar de 5 a 10 milhas. Um farol vai ser de 10 até 20. E um farol terrado, ele vai ser a partir de 20 milhas. Vai muito mais longe a sua luz. Só que a cobrança é muito maior sobre ele. E no 5º ano, o que acontece? No 5º ano, começa a acontecer a perda de algumas coisas no farol. Que coisas? Começa a ter manutenção na parte elétrica, porque a fiação vai estragar. Vige. No 5º ano é um período onde você precisa trocar algumas coisas. Você vai perder algumas coisas no farol. Por conta de quê? Por conta da localização, por conta do clima, por conta da chuva, a água batendo na pedra e rachando algumas coisas e tendo que tirar. Eu pensei em falar qualquer uma outra coisa, mas tudo vinha para uma correção e para uma manutenção. Eu pensei em falar de outra coisa. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Deus está dizendo para essa igreja: a partir do 5º ano eu entro com um tempo de zelo e de cuidado com a minha casa. Pastor falou comigo sobre Neemias. Eu queria falar sobre Neemias, pastor. Só que sabe o que aconteceu? Na 4ª tentativa de pararem Neemias de construir, tentaram parar as portas e os portões. Porque o muro já estava levantado. Só que agora chegou uma pessoa e diz: para isso aí que não vai dar certo. E ele: não posso parar, não vejo motivo para parar essa obra, para dar atenção para vocês. Vem a segunda pessoa: para essa obra. E ele vai dizer o quê? Não posso parar, porque estou numa grande obra. Vem a terceira pessoa: para isso. E ele não para. Vem a 4ª pessoa com uma carta de um rei, dizendo: essa carta diz que você só está fazendo isso para se promover entre as pessoas e tentar tomar o lugar daquele que está coordenando esse povo. E ele diz, Neemias diz: isso é mentira, porque foi Deus que me autorizou a estar nesse lugar. Na 4ª tentativa, findando os 4 anos, vão tentar interromper as portas e os portões. Vão tentar interromper aquilo que para, aquilo que, quando vocês já estão assim,
pisando na promessa, vão tentar parar vocês de uma maneira que nunca tentaram antes. Eu não quero ser profeta do caos, mas eu quero dizer uma coisa: Deus não faz nada nessa terra sem avisar os seus. Vocês estão entrando no 5º ano. O 5º ano é provação. Que provação? Para saber se as decisões que vocês tomaram no 1º, 2º e 3º ainda está de pé. Pastor, licença. Quando Eliseu começou a escola de profetas, não foi Deus que falou: vai para outro lugar porque está pequeno. Não foi uma palavra do céu. Não foi um profeta que chegou e disse: assim diz o Senhor, eu vejo um lugar maior. Não foi Deus. Os alunos da escola olharam e falaram bem assim: Eliseu, convenha, é bom que mudemos de lugar. Vamos construir um novo lugar, porque aonde estamos já é pequeno. Tem decisão que vocês vão tomar a partir do 5º ano, que Deus quer que vocês tomem essas decisões por maturidade, e não porque um profeta disse. Vocês vão olhar e falar assim: seria legal se a gente trocasse esse som por um som muito melhor, mas Deus mandou. Não precisa Deus mandar. Vocês estão olhando: ah, então Deus... E se Deus não estiver com a gente? É porque Deus confia que vocês vão na frente, daqui a pouco Ele chega. Vocês lembram o que Ele fez com os discípulos no barco? Primeiro, eu vou com vocês, tempestade para lá e para cá. Depois, vocês já passaram por isso? Vão, entrem no barco, atravessem para o outro lado. Daqui a pouco eu chego. No 5º ano, Deus vai mandar algumas pessoas ir na frente. E eu vou desmistificar uma coisa. Não erra não. O senhor está pronto para ver pessoas dessa igreja sendo enviadas pelo Senhor para viver coisas que foi o Senhor que ouviu como promessa? Vocês têm responsabilidade, maturidade para viver e preparar um caminho para essa igreja antes do pastor fazer isso? O que você está falando, pastor? Tem alguém pronto aqui para ir para as nações antes dos pastores irem? Tem alguém pronto aqui para ser uma pessoa com mais relevância, talvez, e visibilidade nessa terra antes do pastor de vocês ter? Vocês estão prontos para isso? Para o recurso de vocês dentro dessa igreja ser maior do que aquilo que o pastor e a pastora de vocês investem aqui dentro? Vocês estão prontos para isso? Eu não estou dizendo que é só assim que acontece, mas pastor, vai ter gente que vai ter carrão aqui primeiro que o senhor. Só que sabe o que foi legal dos alunos da escola de Eliseu? Eles disseram: é bom que o senhor vá com a gente. No dia que vocês receberem, ou que vocês tiverem um plano, e uma ideia, e uma certeza, uma convicção em Deus de que aquilo é bom, não se esqueça de quem gastou tempo em vocês. No dia que Deus prosperar a casa de vocês, não esqueça da casa que gastou tudo que tinha pela de vocês. No dia que vocês tiverem a oportunidade, a possibilidade de honrar quem está aqui, gastando uma vida, matando sonhos deles, sonhos próprios, para cuidar de vocês, não hesite em honrar. Eu vi o meu pastor, a minha pastora, a pastora Alicia. O sonho dela era ser médica, o sonho dela. Ela foi visitar o pai, conheceu o pai dela pela primeira vez na Bolívia. Conhecer pela primeira vez é legal, né? Foi conhecer o pai dela e foi na Bolívia visitar ele. Quando chegou lá, ele fez uma proposta para a pastora Alice e para o pastor Eric. Ele disse o seguinte: vem morar aqui, que eu pago a sua faculdade inteira, eu dou casa para vocês, a gente abre a igreja de vocês aqui, deixa alguém cuidando lá e vem para cá realizar o sonho de vocês, da filha de vocês e da família por completo. E a igreja não fecha. E eles disseram: eu estou numa grande obra, eu não posso parar. Eu posso falar uma coisa sem perguntar para eles, olhando para... Olha aqui no meu olho, azul. Olha. Eu tenho certeza absoluta de que até aqui, não daqui para frente, até aqui, sonhos e planos que muita gente aqui teve, vocês não abririam mão, como eles abriram mão para cuidar de vocês. Eu tenho certeza. Porque para chegar até aqui parece ser fácil? Não é. Sabe o que é complicado? Porque é muito provável que os filhos de alguns de vocês tenham uma rotina na vida, mas o deles não. Dorme na hora certa, dá para fazer, dá para ter um tempo de família, dá para viajar, fazer tudo. O deles não. Por quê? Porque pararam uma vida
para cuidar de várias outras. Deixa eu falar uma coisa. Volta para cá. O soldado teve encontro com Cristo. Soldado não, perdão. Malco, servo do sumo sacerdote. E ele foi para prender a pessoa certa, pelo motivo errado. Perdeu uma orelha. E agora ele não pode mais cumprir a missão da vida dele. Aquilo que ele treinava uma vida inteira. Perdeu. Acabou. Por quê? Porque foi se meter no que não era dele. Só que sabe qual é a questão? Quando Jesus toca. Tá em quê? Tá em dó? Faz um dó. O que dizer? O que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Tocou e restaurou, mas a mancha de sangue não saiu. Tocou e restaurou, só que o trauma não saiu. Tocou e curou, e depois de curado, olhou para trás e viu que todo mundo que estava com ele agora já não está. Voltou com Jesus preso. Mas uma certeza eu te dou: ele foi para fazer a coisa errada com Jesus. Mas mesmo alguém tendo feito a coisa errada com Malco, Jesus não deixou aquilo atrapalhar o propósito de vida dele. Qual era? Ser um sacerdote. Às vezes a gente vem com a intenção errada até Jesus, mas nem por isso ele tira aquilo que tem como propósito na nossa vida. Porque se ele volta para o sumo sacerdote sem uma orelha, nunca mais ele é sacerdote. Só que Cristo não atrapalha o propósito da tua vida pela tua intenção errada. Agora aquele homem pode voltar e continuar o propósito da sua vida, mas com uma certeza: eu agi errado a minha vida inteira. Eu pensei errado dele a vida inteira. Voltou, chegou lá em Caifás, sujo de sangue. Caifás vai olhar, e a gente vinha conversando isso no carro. Imagina Caifás olhando e falando assim: eita taca, viu que tu deu nesse povo? Rapaz, apanhou e muito. Não, para você estar assim, esse sangue é de quem? De qual dos discípulos dele? Não, de nenhum não. Então você machucou ele desse jeito, para esse tanto de sangue na tua roupa? Não, não é dele também não. De quem que é esse sangue? É meu. Você está machucado? Tô não. Você está ferido? Tô não. Você está cortado em algum lugar? Você se arranhou? Foi a espada? Foi lança de... Foi não. O que foi? Eu tinha perdido uma orelha. Conversa. Eu tinha perdido uma orelha. O que aconteceu? O homem que a gente diz ser um herege, o homem que a gente persegue tanto, o homem que a gente diz que os milagres e pregações que ele fez foi vindas de Beelzebu, o homem que você me mandou prender dizendo que ele estava indo contra Roma, esse homem me tocou e me curou. E aí? Tá ali preso. Sabe qual é a questão? Ir com a decisão errada é uma coisa, voltar e permanecer na decisão errada é outra. Porque mesmo ele recebendo o toque, ele decidiu: eu continuo levando você preso. Quem aqui já teve experiência com Deus, que Deus fez milagre na sua vida? Levanta a mão. Já parou para pensar que várias vezes depois desses milagres a gente continuou voltando um caminho, pensando coisas erradas sobre ele, pensando que algumas coisas ele errou o tempo, errou o jeito, errou com quem? Errou comigo. A impressão que dá de vez em quando é que Cristo mais atrapalha a gente do que ajuda, porque decide fazer do jeito dele, não do nosso. E agora eu tenho um plano. Qual o plano? Eu vou estudar, comprar um carro, comprar uma casa, me relacionar, casar, ter filhos, trabalhar um pouco mais, me aposentar, aí eu viajo. Aí Deus está dizendo: você vai parar no eu vou, e daí para frente é do meu jeito. Quem aqui já teve a crise de meia idade? Levanta a mão. Quase ninguém? Rapaz,
Crise dos 30. Meu Deus do céu, eu não fiz nada da minha vida ainda. Olha, fulano com 18 anos já tem um carro, uma casa, 3 meninos, família, tá tudo pronto. Eu com 30, eu tenho o quê? Um cachorro. E é vira-lata. Ninguém nunca teve umas crises dessa? Ah, obrigado, gente. Nossa, fiquei mal, eu ia embora. Deixa eu te falar uma coisa. Olha para essa pessoa rica do seu lado. Teve gente que ficou me olhando. Ô, glória! O problema é seu. Deixa eu falar uma coisa para você. O tempo não é seu. E você mesmo que fala isso. Que há um tempo determinado para todas as... Mentira, não é assim não. Há um tempo determinado para todo propósito. O problema é que a gente passa talvez meia idade esperando coisas acontecerem que não tem propósito. Aí a gente chega em certa idade e diz: por que que não aconteceu ainda? Por que que eu ainda não sou mãe? Por que que eu ainda não me formei? Por que que não deu certo eu comprar a minha casa? Por que que eu tô vendo gente conquistando, gente que acabou de casar e já compra carro, casa, já tá tudo bem, a menina já tá grávida, já tá todo mundo bem, viajando 2, 3 vezes no ano. E eu tô aqui fazendo o quê? Gastando uma vida inteira no altar. Seu tempo não é o tempo da pessoa do lado. Desculpa te falar, mas vai ter coisa que alguém está vivendo com 18 que você só vai viver com 40. Por quê? Porque Deus quis. Vai ter coisa que você com 50 anos vai viver com 70, com 80, dizendo: eu não tenho mais vigor, fique na sua, deixe com Deus. E alguém com 20 anos está vivendo. Às vezes a gente fica tanto na internet só jogando aquele trem para cima assim, ó, arrastando para cima. E lá fica passando um monte de coisa. O quê? Uns meninos de 17 anos querendo me ensinar a ficar rico. Uns meninos de 22 anos dizendo: gira essa roletinha aqui, 50 giros de graça. Ah, pro inferno com isso. Ah, não, agora tá fácil, o que que foi? Não, se você fizer um dropship, uma loja, bota faz um videozinho mostrando as coisas que você comprou, e bota um link, que a galera vai querer comprar, e é um menino de 18 anos que está mostrando um vídeo que tem uma Ferrari, e sei lá, um tanto de carro caro, uma casona, num país que ele nunca nem foi. É uma notícia dizendo que agora a política vai dar certo e tudo vai melhorar. E não melhora, e é umas fake news, e é umas coisas feitas por IA, e a gente acredita em tudo, e a gente está esquecendo que Deus disse o quê? Você vai viver essas coisas. Mas a gente se baseia no que o nosso bolso alcança, no que a nossa mão alcança. Meu pai tem uma frase que diz assim: não coloca o chapéu aonde a mão não alcança. Só que com Deus não é assim. Você pode se colocar de pé aí? As meninas do louvor, vocês podem subir aqui? Vocês têm coragem? Fique bem ali assim, ó. Pastor, eu sou de church. Não sei se pode. Se não puder, o senhor fala comigo. Pode pedir? Eu pedi pro moço apagar a luz. Me perdoa, igreja. Pode ficar em paz, a bolsa não vai sumir. Você é crente, viu? Obrigado. Agora ficou ruim pra mim que só eu, vocês estão só me vendo. Agora tem vergonha. Vou te ensinar uma frase. Só existe autoridade naquilo que você vence. Ponto. Se não venceu, não fez, não construiu, não foi, não dê a sua opinião. Amém? Tem alguma mulher estéril aqui? Não pode ter filho. Tem? Você já teve? Você é casada? É casada? É? Vem cá. Vem cá. Raíssa, vem cá. Fica aqui. Eu sei que é uma pergunta dura o que eu vou fazer, mas eu acredito que não é que aquela questão, aquele clichê que diz: em ambientes proféticos, palavras são decretos. Não, mas o ambiente é propício. E Deus pode fazer ou não, mas a oportunidade a gente não pode perder. Alguém aqui está enfrentando um câncer? Tem alguém? Tem alguém com alguma pessoa na família? Você? Vem cá. Bahia, vem cá. Você fica do lado dela aqui? Deixa eu ficar com você. Fica aí.
Tem alguém aqui enfrentando uma calúnia muito grande que pode comprometer todos os seus projetos de vida? Se tiver, vem aqui. O legal é que algumas pessoas ficam olhando para o lado e não sei se é vendo se tem alguém ou se é olhando para ver se vai alguém para a pessoa ir também. Olha para mim aqui, olha para mim aqui. Cristo me curou de um câncer de mama. Você, pastor? Eu. A maioria, 90% das mulheres da família da minha mãe que morreram de câncer de mama. E eu tive. E eu iniciei o meu tratamento na quimioterapia. E eu fui para um retiro. E um pastor orou. E eu caí. E eu acordei no outro dia de manhã. E eu lembro do sonho que eu tive. Era um sonho de um doutorzinho, barba branca, mexendo bem aqui em mim. Acordei no outro dia. Esse pastor me olhou, que olhou e falou bem assim: ontem Deus te curou. Eu falei: como é que ele sabe do meu sonho? Aí minha mãe começou a chorar. E ela veio com os raios-x desse tamanho. E o laudo do médico dizendo que eu tinha câncer. Só se tem autoridade naquilo que a gente vence. Tem uma equipe de intercessão nessa igreja? Se tiver, vem pra frente. Em nome de Jesus. Por que eu chamei a senhora? Porque um dia minha esposa me ligou, eu estava no trabalho. E ela gritava no celular dizendo: me perdoa, me desculpa, eu não posso te dar um filho. E ela estava com o laudo médico na mão dizendo que ela não podia engravidar. A gente não ia ter filho. Eu voltei para casa. E enquanto ela me dizia: a gente não pode ter filho, eu falei para ela: escolhe o nome. E hoje uma impossibilidade com o laudo médico. Ele vai fazer 5 anos daqui 2 meses. Meu filho se chama Joel. Eu creio que se Deus quiser, Ele pode abrir o seu ventre hoje. Se Deus quiser, daqui a alguns dias, daqui a alguns meses, você pode passar mal, com o cheiro de alguma coisa, sentir ânsia, vomitar, e você pode falar assim: não é possível, não é possível. Vai na farmácia, compra um teste, você está grávida. Eu creio num Deus que faz impossível. Eu creio num Deus que cura, que se Ele quiser, Ele te livra de uma quimioterapia, mas se Ele não quiser, Ele te cura nela. Eu creio num Deus que se Ele não te der um filho que saia do seu ventre, Ele te dá uma nação inteira para você cuidar. Eu creio em milagre, eu creio e sei que essa casa é profética. Enquanto vocês estão aqui, eu vou falar uma coisa para o Senhor. Deus não vai falar, não vai, mas Ele vai estar com você no dia que vocês decidirem mudar desse lugar para uma localização centralizada. Não vá pelo preço. Não vá pensando: nós não temos o dinheiro da entrada e nem do calção. Não vá pensando nisso. Não vá pensando que a gente não... O que a gente vai fazer? Amor, não dá isso daqui. Não vá pensando nisso. Porque o que Deus tem para essa igreja não é pequeno. Vocês não serão uma igreja grande. Vocês serão, porque já são uma grande igreja. Se prepara para enfrentar a calúnia de muita gente. Se prepara para enfrentar a calúnia de gente que diz que é seu amigo de ministério. Por quê? Porque você vai fazer coisa que parece ser coisa de louco, mas foi Deus que mandou. Não pergunte nem peça conselho, só faça. A igreja pode estender as mãos para cá, mas só se tiver fé. Quem não tem, fica de mão abaixada para não interromper esse momento. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, a gente só tem autoridade naquilo que vence. A minha esposa me disse agora há pouco que estava orando por esse culto, e eu creio que o Senhor está nesse lugar desde o momento em que eles começaram a jogar talvez o futebol de salão ontem. Obrigado, Deus, porque a tua presença nunca mentiu. Alguém veio atrás do Senhor e talvez nem foi essa a resposta que ela veio buscar, mas hoje você sai daqui com uma certeza: num tempo certo você gera, num tempo certo você gera, porque não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que Deus me diz algo assim. Você vai pegar nos teus braços uma criança no tempo hábil. Em nome do... E se a igreja puder dar glória, se a igreja puder vir, em nome do Senhor Jesus, vocês duas recebem em nome do Senhor Jesus a criança que vai dar vida ainda mais para essas casas. Somos os mesmos quando Jesus entra, quando Jesus entra. Você já começou o tratamento? Nosso encontro, desejamos provar o teu agir em nós.
desejamos tua glória. Não consigo expressar. Quando Deus entrar na sala, só nos resta contemplar. Fascinados por tua glória, não consigo expressar. Quando Deus entrar na sala, só nos resta contemplar. Venha dar seu encontro, desejamos provar teu agir em nós. Não seremos os mesmos quando Jesus entrar. Comece a orar, comece a orar, comece a profetizar. Erga suas mãos aos céus e profetize. Fascinados por tua glória, mal consigo expressar. Eu queria pedir agora, quem faz parte dessa casa como membro não é que só vem e consome o que é entregue nesse altar, mas que participa das lutas também. Se tiver alguém assim, vem aqui pra frente. Peraí, não vem, eu vou te alertar de algo antes. Se você vier, o seu 5º ano é de provação. É Deus te provando para saber se as convicções que você disse que tinha no ano de implantação, no ano de plantio, no ano de preparo da terra, Ele quer saber se você continua convicto no dia que a provação vier. Vai apertar. Resiste. Resiste. É no 5º ano, é o ano da provação, de fé, de estrutura. Pode ser que Ele toque na finança, pode ser que Ele toque na saúde de alguns. Fiquem firmes. Vocês não são um farol? O farol resiste à onda que bate todos os dias. Mas no 5º ano é ano de manutenção. É ano onde algumas coisas vão ser trocadas. É ano onde algumas peças talvez vão sair. Por quê? Porque está rachado e está comprometendo a estrutura do farol inteiro. Estou profetizando para ninguém sair, mas estou dizendo que algumas coisas precisam ser renovadas. Para quê? Para que dure muito mais tempo. Me perdoa pela hora, pastor, vou acabar. Agora sim, eu não quero que vocês fiquem na fileira da frente, eu quero que vocês venham aqui para frente. Porque no 6º ano é o ano de trabalho. No 7º ano é ano de desfrute. Só que entre o 5º e o 7º ano pode haver uma nova geografia, tanto de igreja, quanto de casa, quanto de cidade, de estado, de país. Entre o 5º e o 7º ano pode haver uma aprovação de Deus que você nunca passou, mas pode haver também uma bênção que você sempre pediu e achou que ela nem viria mais. Eu não estou te trazendo e te convidando para cá para você receber. Eu estou te convidando para cá dizendo: vocês vão viver coisas extraordinárias por conta da posição e do posicionamento de vocês. Não tem a ver com ser pastor, não tem a ver com ser obreiro, não tem a ver com ser diácono, ser da dança, ser do louvor, ser do som. Não tem a ver com isso. Tem a ver com estar conectado a um lugar que Deus entregou uma visão para esse pastor. Posso ser maduro e falar uma coisa para o senhor? Quem não estiver debaixo da mesma visão que Deus te entregou não serve para estar nessa casa. Quem não estiver em concordância com algumas coisas, e está tudo bem não concordar, o problema é não colaborar para que a visão esteja alcançada. Porque a igreja não é um lugar perfeito, é um lugar cheio de gente imperfeita e a gente erra. Eu fui uma das pessoas que mais deu trabalho pro meu pastor, e eu acho que ainda hoje sou de vez em quando. Mas deixa eu falar uma coisa para você: sejam submissos. Sejam submissos, porque se o noivo vier e faltar uma dracma no seu colar, você não casa.
Se faltar uma dracma no colar de vocês, vocês não casam. Vocês não sabiam? A mulher que perdeu uma dracma era uma noiva. E dracma era um colar que o noivo entregava para ela, dizendo: daqui tanto tempo eu volto, e quando eu voltar eu quero ele completo. E se ele não tiver completo, a gente não casa. Hoje você está tendo a chance de vir aqui para frente dizendo: Deus, eu quero encontrar a dracma que eu perdi. Eu quero ficar junto disso, porque no dia em que o Senhor vier, eu quero subir lavado e remido no sangue do Cordeiro. Coloque suas mãos na posição de receber. Não serão muitos, mas serão suficientes. A palavra diz que muitos são chamados e poucos são escolhidos. A seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Quando Neemias foi para ajudar, faltou gente, mas para atrapalhar foram no mínimo 4 tentativas. Foram 12 espiar a terra prometida. 10 voltaram com um relatório horrível, mas 2 disseram: a terra é boa. Estou falando com gente aqui dentro que é Josué, que é Caleb, que é Neemias, que é Elias, que é Eliseu. Espírito Santo de Deus, estenda as mãos. Elias foi para o deserto e se assentou debaixo de um pé de zimbro. Aí, você Elias foi para debaixo de um pé de zimbro e pediu a morte. Só que o que Elias não era morrer. O que ele queria não era morrer. Ele só estava cansado. Deus sabe que vocês estão cansados. Porque a oração de alguns aqui, eu consigo imaginar isso, é dizendo: Deus, não é falta de fé. Eu não deixei de acreditar no Senhor. Eu só estou cansado. De quê? De tentar e o resultado não ser constante. Eu estou cansado de quê? De tentar e ir de novo e o resultado não vir. Elias descansa. Elias deita. Elias acorda, come e bebe. Elias dorme de novo, descansa. Deus está entregando na alma de alguns aqui um descanso que não tem como explicar. Um refrigério que não dá para explicar. Como é que é o nome do Senhor? Como? Deixa eu explicar uma coisa para o Senhor. O Senhor pode não estar aqui na frente, mas Deus enxerga no Senhor uma coisa que muita gente não tem. Na minha igreja também não tem às vezes: devoção e lealdade. Podem apontar do jeito que quiser, falar o que for do Senhor, mas se falar que o Senhor abriu a boca para falar mal desse ministério ou dessa casa, isso aí não. Fofoca com o nome do Senhor não. E é por essa lealdade e convicção que Deus vai preparar vocês. Rápido, vai ser rápido. Vai ser rápido. Vocês vão mudar de casa, na quadra, na cidade? Vai não. Vocês vão mudar de cidade para uma outra, para uma melhor? Vocês vão mudar de estado porque tem outro estado que dá uma qualidade de vida melhor? Vai não. O que Deus vai entregar na mão de vocês vão falar bem assim: os pastores são muito mais novos e poderia muito bem ir eles e não a gente. Deus prepara vocês de uma forma rápida, mas precisa ser rápido, precisa ser intenso, vai doer. Porque o 5º ano é ano de provação. Porque o farol precisa ter manutenção agora. Aceitem a manutenção. Aceitem o discipulado de perto. Vocês vão pisar na terra que vai ter mais igreja dessa. Vocês vão pisar lá antes deles. Por que só é vocês dois? Porque é Josué e Caleb indo lá dizendo: a terra é boa. Não esqueçam disso. Não esqueçam disso. Deus está começando a encher essa casa. E quem vai falar que a casa está cheia não são as famílias de mais idade. Vai ser jovem que Deus está mandando. Você não pediu para Deus? Você não falou: Deus, eu quero impactar os jovens dessa cidade, porque se a gente ganhar os jovens, a gente consegue encher uma igreja, a gente consegue falar de Deus para muito mais gente, porque eles são ferramentas, instrumentos e flechas para ir. Deus vai mandar. Começa a delegar pessoas. Espírito Santo, eu oro agora por essas pessoas que estão aqui, para que suportem o processo do 5º ano, para que estejam prontos quando a onda mais forte vier, para que suportem a manutenção e fiquem em paz, porque nada está perdido. Nada está perdido.
tudo está no controle de Deus. Para quem ficou nas cadeiras, se preparem para receber coisas que vocês nunca receberam, principalmente responsabilidades, amadurecimento, porque aquele que não passa numa prova precisa fazer de novo. E por isso tem gente questionando: eu não saio disso, eu não vou trocar de prova. E Deus está dizendo: passa nessa primeira que eu te troco. Assim diz o Senhor para essa igreja, em nome do Senhor Jesus. Diga: fascinado, fascinados com a glória, não consigo me expressar. Quando Deus entrar na sala, só nos resta contemplar. Fascinados por tua glória, não consigo expressar. Quando Deus entrar na sala, só nos resta contemplar. talvez você tenha tido um pensamento errado a respeito de Cristo e a respeito do seu propósito por um tempo. Errado não é esse pensamento vir. Errado é, sabendo que Ele veio, eu deixar com que Ele permaneça. Meu convite para você agora é para você que não está tão ligado assim a Cristo e ao seu propósito, dizendo: Deus, eu me afastei um pouco. E talvez o que eu disse para o Senhor que eu faria, eu já estou devendo tem tempo. Aquela oração que eu disse que faria todo dia no pé da minha cama, talvez o Senhor está indo lá todo dia me esperar, mas eu não vou mais. A convicção que eu tinha, talvez eu já não tenho mais, Deus. Eu estou convidando você agora, que quer ter a chance, a oportunidade. Eu não estou te convidando para aceitar a Cristo, porque o privilégio não é dele, o privilégio é nosso. O primeiro grupo que eu quero convidar é você que quer reconciliar com Cristo, sabendo que estava longe, que se afastou, que tomou decisões que não precisava tomar, que deu ouvido para pessoas que não precisava dar ouvido, que conversou com pessoas que não precisava conversar, que se uniu a um grupo de pessoas que talvez não colaborou com a visão que Deus entregou para essa casa. E você disse: realmente é isso, eu não concordo mais. Eu estou indo porque eu tenho que ir para ninguém me cobrar depois. Eu quero convidar você que entendeu que talvez seja a sua orelha que está sangrando. Foi a sua orelha que cortaram e agora está doendo, está machucando, só que você está se sentindo sozinho. Eu estou te convidando para você vir aqui e o primeiro toque que você receber ser só o toque de Cristo para restaurar a sua orelha. Porque sem um ouvido, sem uma orelha, você não consegue cumprir aquilo que a Bíblia diz, que a fé vem pelo. Talvez sem uma orelha fica mais difícil. Já tem uma pessoa aqui na frente. Aleluia! Já tem a segunda pessoa aqui na frente. Aleluia! É muito provável que tenha outra pessoa que talvez não estava se sentindo, caminhando numa esteira, numa rodinha de rato, sabendo: eu estou indo para onde? Eu estou indo fazer o quê? Talvez tenha alguém que estava com uma convicção e descobriu hoje que estava errado. É a sua chance agora de, quando você voltar para o seu lugar de origem, você falar bem assim: aquela pessoa que eu sempre pensei errado era quem iria me curar. Eu quero te convidar aqui. Eu sei que tem mais alguém. Eu sei que tem mais alguém que precisa sair desse lugar hoje convicto, dizendo: talvez você está no seu lugar dizendo agora: Deus, eu vou fazer isso daqui mesmo de onde eu estou, e amanhã eu vou ser uma outra pessoa. Tá tudo bem, isso pode acontecer? Isso pode. Mas Cristo está te chamando aqui para que você faça a público o que Ele quer fazer com você também em público. Deixa eu te falar uma coisa. Existe um tempo de provação solitária, e existe um tempo de prova pública, prova social.
que é prova social? Prova social é eu dar um curso. E agora as pessoas que aprenderam comigo estão postando vídeos, estão falando para as outras pessoas do resultado que tiveram comigo sendo professor. Prova social. Quer ir para a Bíblia? Davi matou urso e leão defendendo ovelha. E ele falou para todo mundo: eu já matei urso, eu já matei leão. Matou nada, cara. Matei, não matou não. Aí agora ele está com uma funda na mão, derruba um gigante, o gigante cai morto. Para que cortar a cabeça? Prova social. Eu não disse que eu tinha feito? Deus está dando a oportunidade para alguns agora de derrubar um gigante, levantar a cabeça dizendo: eu confio naquele Deus que me prometeu. Estou convidando você para viver um período que você nunca viveu na sua vida. E paralelo a isso, talvez tenha alguém aqui que nunca aceitou a Cristo, nunca fez uma confissão de fé, dizendo que a partir de hoje eu aceito como meu Senhor e Salvador, não só pelo que as tuas mãos podem me dar, mas pelo que a tua boca pode me ordenar a fazer. Talvez você veio para esse lugar procurando as mãos de Cristo e você encontrou, só que não são essas mãos que vão te fazer permanecer. Se tem alguém aqui que quer aceitar a Jesus também, vem aqui para frente. Você nunca fez isso. Se tiver alguém, amém.